Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas ao nosso canal. Meu nome é Sueli e eu tô aqui para ensinar vocês a fazer essas mantinhas aqui, ó. Essa mantinha e essa mantinha aqui. Elas são... Eu vou abaixar a câmera para poder mostrar direitinho para vocês. Ó, dá para ver direitinho? Então, ela é de um tecidinho de malha com matelassê, é uma matelassê de malha. Deste outro ladinho, ela é flanela, então é um tecido bem gostoso, bem quentinho, aflaneladinho. E para a criança não ter o contato com o bordado, nem com os detalhes deste lado, então ela usa desse lado aqui, ó, né? E eu vou ensinar vocês, a aula vai ser vocês vendo eu fazer este modelo, porém assista até o final, porque no final eu vou ensinar, vou dar as dicas de como você fazer este acabamento aqui, que é do mesmo jeito que você faz esta, com o bordado inglês, né, que essa rendinha aqui é o bordado inglês, você faz esse tipo de acabamento aqui também, mas no final da aula eu vou ensinar vocês, vou dar... Como que a gente fala? Alguns pulos do gato. Se por um acaso vocês tiverem alguma dúvida, coloca lá nos comentários que eu vou responder para vocês, com toda certeza, tá bom? Ó, um beijo no coração, vejo vocês no final da aula das mantinhas para dar algumas dicas e esclarecer talvez algumas dúvidas que possam ter ficado durante a confecção, tá? Vejo vocês daqui a pouquinho. Tchau, tchau! Então vamos lá, meninas, vamos montar a nossa mantinha. O que eu preciso? De um tecido de malha matelada, né, de matelassê, olha, onde eu já fiz o bordadinho, na medida de 80 por 70. Tecido de flanela, vou usar o branquinho, também a medida 80 por 70. Nós vamos usar também, para fazer o acabamento, 2 tiras de 5 centímetros de largura por 70 centímetros de comprimento, que vai ser um lado, e 2 tiras de 5 centímetros de comprimento por 80 de 5 centímetros de largura por 80 de comprimento. E a mesma coisa eu vou fazer, que a gente vai colocar o acabamento junto com essa tirinha aqui de bordadinho inglês, ó. Então a gente vai precisar de 2 tiras de bordado inglês de 70 centímetros e 2 tiras de bordado inglês, bordadinho inglês, ó, só para vocês verem, ó o bordadinho inglês, que bonitinho. Então 2 tiras de bordadinho inglês de 80 centímetros. Vamos deixar o bordadinho inglês aqui do lado, para a gente poder montar a estrutura da nossa mantinha de meia estação. Então é assim, ó, eu vou fazer toda a minha manta pelo lado direito. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte que tá o bordado e vou colocá-la assim, porque depois eu já vou prender nela o meu acabamento. Então aqui eu coloco assim. Essa parte de flanela, esse ladinho de flanela, é o lado que vai cobrir o bebezinho, que vai ficar em contato com ele. Então, é igual a camisa de flanela nossa, que o lado aflaneladinho fica em contato com a nossa pele. Então, esse ladinho, que é o tecido de algodão, a gente vai colocar ele com o avesso desse tecido. Que aí a gente consegue fazer a mantinha toda pelo lado certinho. Aí eu junto as pontas, aqui, aqui. E agora nós vamos alfinetar essa peça, para ficar mais fácil, porque o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura na volta toda da peça. Então o que eu vou fazer? Eu vou juntar as pontas e aí aqui eu começo a alfinetar. Lembrando só de uma coisa, quando a gente for alfinetar aqui, sempre na malha dá uma puxadinha para ela ficar bem justinha, porque a tendência dela, ela dá uma recuada e depois ela pode ficar muito fofa na hora que a peça estiver pronta. Então, para ela ficar bem justinha, dá uma puxadinha na malha. Ó, então ela vai sempre assim, sobrar bem pouquinho aqui, tá? Coisa de nem meio milímetro, como diz o outro. Aqui, você vai fazer, põe
alfinete na volta toda dela. Então vamos lá, fazer dessa parte aqui. Deixa eu puxar pra cá, só pra ficar mais pertinho de mim, que fica mais fácil. Só lembrando uma coisa, tem pessoas que quando vai alfinetar a peça, põe um alfinete assim, ó. Assim. Aí se o pezinho da máquina pegar aqui, além dele não conseguir andar, ele pode querendo quebrar a agulha. Então o que eu faço? Eu sempre coloco ela assim, que se a máquina passar aqui, principalmente se for a máquina caseira, a possibilidade de quebrar a agulha é bem menor, tá? Então eu sempre coloco ele assim. Ó, aqui a gente dá uma puxadinha, que é pra ele ficar, a malha ficar bem esticadinha, junto com a flanela. E vai alfinetando a volta toda, que é mais fácil para você costurar. Então vamos lá, tudo alfinetado. Eu vou para a máquina e eu vou passar uma costura nessa volta toda aqui, que é para prender os dois tecidos. Lembrando uma coisa, principalmente se você tiver uma máquina caseira, não faça costura por este lado do matalassê, que a tendência é puxar o tecido. Faça pelo lado da flanela, que você vai conseguir costurar melhor, tá? Então você vai fazer aqui pela flanela. Então eu vou lá e vou fazer duas coisas. Eu vou passar a costura nessa volta toda aqui. E aí eu vou fazer outra coisa também. Eu já vou pegar o tecidinho de acabamento e já vou prender o tecido de acabamento no bordado inglês. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma pontinha aqui do bordado inglês e vou costurar. Lembrando assim, aqui eu vou colocar direito do bordado inglês com direito do tecido. Então eu coloco aqui e vou fazer uma costurinha de um pezinho de máquina aqui e prender as duas partes, porque isso depois vai fazer assim, ó, pra ficar na nossa mantinha, tá? Pra ficar um acabamentinho assim, ó, assim. Eu vou costurar e já volto pra mostrar pra vocês como é que a gente vai montar a mantinha certinho, tá bom? Bom, olha aqui. Agora, o que acontece? Já passei, já costurei o bordado inglês na tira de tecido. E aí eu aproveitei e já dei uma passadinha aqui só para ele dar uma sentada. Vou mostrar para vocês, ó. Olha como ele tá aqui. Aí eu já passei aqui para ele dar uma sentadinha, olha só. Então tá passadinho e já prendi a flanela no matalassê, tá aqui. Então vamos chamar assim, ó, esse lado de direito, que é o lado que fica do lado de fora, e vamos chamar de avesso esse lado que é o lado que vai ficar em contato com o bebê. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o lado direito da minha tira de tecido e vou colocar direito com o avesso daqui, do lado da flanela. E eu vou costurar isso aqui. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui, deixa eu puxar mais pra cá pra vocês verem. Então eu vou colocar aqui, na pontinha, tá vendo, ó? O meu lado direito eu vou colocar com a flanela. Vou prender aqui só com um alfinete para ficar mais fácil de eu explicar para vocês.
Aí eu vou pegar a minha tira de 80 centímetros e vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar ela aqui, vou sobrepor? Eu vou sobrepor mesmo. Aqui e aqui. E vou colocar alfinete aqui também. Certo? Desse outro lado, a mesma coisa. Aqui nessa outra ponta, a mesma coisa. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha tira aqui, vamos virar ela aqui, e vou sobrepor ela aqui também. Ó, aqui a ponta, tá vendo? A gente uniu aqui, e vou botar um alfinete aqui. Vou virar aqui assim. Faz de conta que eu já alfinetei tudo aqui. Vou unir aqui. E aqui a mesma coisa, aqui é a última ponta. Então, vou colocar ela aqui, ó, ponta com ponta. Aqui assim. Vamos colocar um alfinete. Põe um alfinete quando termina aqui, ó. Aí aqui eu prendo com o alfinete, porque aqui eu vou ensinar pra vocês o que vocês vão fazer. Então, você vai pra máquina agora e vai costurar esse tecido na mantinha. Só que você vai começar a costurar não daqui da ponta, você vai começar a costurar daqui. Daqui, ó. Do babadinho pra cima. Então, esse pedaço aqui, ele vai ficar sem costurar, essas duas pontas. Elas vão ficar sem costurar. Que aí depois eu vou ensinar pra vocês como é que vocês vão fazer. Então, eu vou fazer em um lado e vou mostrar pra vocês como é que faz. Vamos costurar aqui, só pra vocês verem. Então, ó, eu vou começar, tá aqui a ponta, ó. E tá aqui a outra ponta. Então, eu vou começar a costura aqui, ó. Ó, aqui eu vou começar a costura mais pra cá. Eu vou deixar essa ponta sem costurar. Um pezinho de máquina. Começa a minha costura do retrocesso. E vou passar a costura na volta toda. Ó, e aqui, quando eu chegar nessa parte, eu faço a mesma coisa. Eu fecho, eu vou até... Aí aqui eu paro e começo aqui nessa outra ponta, deixando essa parte aqui em aberto, igual eu fiz lá no começo. Então, eu vou fazer aqui do mesmo jeito. Eu junto aqui e vou começar daqui, passando aonde vai ficar o meu acabamentinho ali. Retrocesso.
Agora aqui eu vou parar que eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fechar essa parte aqui, porque aí eu vou, fecho tudo e mostro pra vocês como é que a gente vai desvirar essa peça. Então aqui é assim, ó. Eu deixei essas duas pontas em aberto. O que que eu vou fazer? Eu vou botar meu dedinho aqui e vou virar isso aqui. Aí eu vou frisar. Se você quiser, você pode ir no ferro e passar a ferro, mas cuidado para você não queimar o bordado inglês. Aí chegou aqui, você junta aqui. Você vai fazer esse biquinho aqui, ó. Encontrou aqui os dois. Dobrou aqui. E aqui é a mesma coisa. Juntou aqui e dobrou aqui, ó. Que é pra ficar certinho. Aí vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aqui. Você dobrou, você dobrou. Aí, o que que você vai fazer? Você marcou aqui. Ah, eu marquei. Marcou? Marcou aqui. Vamos virar assim. Marcou aqui também. Aí, você vai vir na máquina e você vai costurar essa parte aqui. Você vai passar uma costura aqui, ó. Tá? Começando por aqui. Então, você vem aqui e você vai passar uma costura. Dá o retrocesso. Então, aqui, vamos lá. Ó como é que ficou. Assim, agora eu venho e termino a costura aqui. Para não sobrar todo esse tecido aqui, o que que eu faço? Eu venho com a tesoura e corto este excesso aqui para não ficar muito grosso. Só que não corta muito rente. Por que que você não corta muito rente? Porque na hora que você desvirar essa peça aqui, ela precisa ter um acabamento bonitinho. Então, se você corta muito rente, às vezes fica pinicadinho aqui. Aí, o que que você vai fazer agora? Agora você vai fechar aqui. Eu vou fazer isso nas 4 pontas. Agora, vamos lá, olha. Então, eu já fechei todas as pontas e já fiz aquele procedimento em todos os lados, ó. Todos os lados já estão presos. Deixa eu até tirar esses alfinetinhos daqui que eu não tinha visto eles aqui, peraí. Aí, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos virar essa peça para costurar do outro lado. Então, a gente vai virar para esse lado de cá, que é onde a gente vai costurar o lado direito, para ficar bonitinho, né? Para tampar essa parte aqui. Então, o que que eu vou fazer? Aqui, ó, vai ficar certinho. Só que para eu poder virar e para não ficar uma parte muito grossa e machucar o bebê e ficar feio também, eu vou cortar aqui bem rentezinha a costura. Cuidado para não cortar a costura, ó. Tá cortado bem rentezinha a costura. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar meu dedo aqui. Se por um acaso você ver que aqui vai ficar muito grossinho, você pode até tirar um pedacinho aqui, que é onde vai fazer a voltinha. Botou o dedo aqui pelo lado de dentro, aí nós vamos virar a peça. Se você cortar muito rente, na hora que você fizer isso aqui, ó, que você arrumar aqui, você fura a peça. Então, por isso que não pode ser muito rente. Tá? Então, aqui a gente ajeitou. Aí, você vai virando a peça assim, ó. Tem gente que gosta de passar. Eu acho que não precisa porque eu vou passar uma costura aqui. Aí, eu vou fazer isso nas 4 pontas. Então, aqui a mesma coisa, ó. Eu vou vir aqui, um pouquinho antes da costura eu vou cortar, vou dar mais uma
afinadinha aqui, só para ele ficar mais bonitinho. Ponho o meu dedo pelo lado de dentro e viro. Virei, para ficar a ponta bonitinha, não ficar tão grossa, o que que eu faço? Venho com a ponta da tesoura e dou uma ajeitadinha, que ela fica mais fininho, ó, ela ajeita melhor. E como eu cortei aquelas outras pontinhas aqui do canto, então ela fica mais ajeitadinha. Olha desse lado aqui, ó, como é que ela fica certinha. Vamos na outra ponta, a mesma coisa. Eu vejo onde tá a costura, eu corto, aí eu vejo que tem sobra de tecido aqui, que dá pra dar uma melhoradinha, eu deixo ele mais fininho, por quê? Quanto mais fininho ele estiver, melhor é. Vamos tirar essas linhas aqui pra não ficar feio. Pego aqui e viro. Pego a tesoura e ajeito. Ó, do lado de cá e do lado de cá, ó, como fica bonitinho. Tirando os alfinetes, tem mais um alfinete aqui. Vamos para essa outra parte. Tiro os alfinetes. Aqui a mesma coisa, ó. Vejo onde tá a costura, corto, aqui vai ficar bem grossinho, tiro um pouquinho daqui também, tiro um pouquinho desse lado também, que dá pra dar uma afinadinha, seguro com o dedo e viro. Pego a tesoura e dou uma ajeitada. Tem gente que tem palito pra fazer isso, eu com a tesoura mesmo faço. Então, agora, o que nós vamos fazer? Eu vou pra máquina, vamos tirar isso daqui, jogar no lixo. Agora eu vou pra máquina e eu vou fazer o quê? Eu vou ajeitar toda essa voltinha aqui, ajeitar toda essa ponta e eu vou passar uma costura aonde? Eu vou passar uma costura aqui, ó, bem rentezinha, conforme eu virei, tem essa costurinha aqui, ó. Pelo lado de dentro tem essa costurinha aqui. Então eu vou passar a costura do lado de fora, beirando essa costura. Beirando aqui essa costura. É o que eu vou fazer, tá? Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Vamos colocar aqui. Quando você for começar, aqui tem um... Como é que fala, que o pessoal fala? É pulo do gato? Então, aqui tem um pulo do gato. O que acontece? Quando você for começar a costura, não começa aqui da ponta, que ela é muito grossa. Começa um pouquinho mais pra baixo, mais pra cá, ó, mais pra pontinha. E aí você finaliza ela aqui também, que fica melhor, até pra você fazer o acabamento. Então, o que você faz? Você vem aqui, vai ser um pezinho de máquina, ó. Essa viradinha, porque a viradinha ela tem 1 centímetro e o pezinho de máquina também tem 1 centímetro. Outra coisa, o bordado tá aqui. Eu nunca começo no bordado também. Eu sempre começo na parte de cima, porque se por um acaso ficar uma emendinha da costura, a emendinha fica no lugar onde ninguém vai prestar atenção, não vai ficar junto com o bordado. Aí eu vou colocar aqui, ó, um pezinho de máquina, dou um retrocesso, e aí eu vou ajeitando bem certinho o tecido e costuro. Como é um tecido grosso, porque é uma flanela, é uma malha de matelassê, aí depois você tem o tecido que faz o vivo, é muito tecido e dobra ainda, fica em dobro o negócio, pode ser que a máquina, na hora de você fazer esse cantinho aqui, ó, esse cantinho, na hora de você fazer esse cantinho, ela deu uma enroscadinha, aí você precisa dar uma ajudinha com a mão, que é para poder fechar direitinho, para ficar bonitinho. Vamos virar. Ó, que nem aquela
coisa, aí eu vou com a mão, ó, mais um pouquinho, e agora ela já vai, ó. Ó, ela já começa a ficar com carinha de mantinha mesmo, ó, já começa a ficar bonitinha, porque a gente já tá vendo ela do lado certo. Vamos virar. Vamos mostrar pra vocês como é que ficou. Olha. Olha o acabamento. Agora, o que a gente vai fazer? Tá aberto assim. Agora nós vamos passar uma costura nessa pontinha aqui, ó. Deixa eu pegar a tesoura beirando aqui, ó. A gente vai passar uma costura na volta toda, que é o acabamento, que é a finalização. Mas olha como já tá linda a manta. Olha que linda. Agora vou fazer a finalização e volto pra gente conversar um pouquinho, que eu quero passar alguns pulinhos de gato pra vocês. Dica super importante na hora de você confeccionar essa peça. Tinhas prontas, agora eu tô aqui para dar umas dicas para vocês de algumas alternativas que vocês podem ter em relação à confecção dessa mantinha. Aqui eu usei uma malha de matelassê, é uma malha mesmo. Isso, olha aqui, ó. É uma malha de matelassê. E
desse outro ladinho aqui, é uma flanela branquinha, tá? Então, o que eu fiz? Nesse daqui, como é menino, nessa daqui que tá lá na aula, nós aprendemos a fazer com o bordadinho em inglês. Bordadinho aqui, ó. A gente aprendeu a fazer com o bordadinho em inglês, né? Só que se for menino, eu vou substituir aqui, ó, 4 centímetros de tecidinho, da cor que eu achar que fica bonitinho, dobradinho no meio e vou costurar igual eu costurei o bordadinho em inglês. Quando eu viro, ele fica esse acabamentinho assim, que vai ser esse acabamento que tá feito aqui, ó. Tá vendo? Então, você pode substituir este bordado em inglês, você pode substituir por gripir, você pode substituir por um tecido que faça um contraste, de repente um rosa liso aqui também ia ficar super bonito para combinar com o bordado, olha, né? Você pode substituir. Então assim, você pode fazer com este tipo de acabamento e você pode fazer com este tipo de acabamento que vai deixar ela assim, ó, os dois um do lado do outro. Só para vocês verem um e outro. É a mesma manta, só que com um acabamento diferente, tá? Uma outra coisa, mas eu não gostei muito desse tecido porque esse tecido ele é misto, ele é uma malha mista, por isso que ele é de matelassê. O que você pode fazer? Tem aquele matelassê que a gente compra para fazer acolchoadinho de criança, que de um lado ele é o tecidinho de lese, vem aquela espuminha no meio e do outro lado é um tecidinho de forro. Se você colocar aquele tecido substituindo esse matelassê, que lá é um matelassê, que deste lado, por ele ser lese, ele é 100% algodão e ele é acolchoadinho junto com a flanela deste outro lado, também é uma ótima opção, fica muito bom o acabamento também. Uma outra dica, quando você fizer este acabamento, então lá na aula eu ensino a você passar uma costura aqui. E depois você vem, você passa outra costura aqui. No caso desta mantinha, que é a minha peça piloto, foi a primeira peça que eu fiz, o que eu fiz? Eu passei a costura, não aqui, eu passei a costura um pouquinho mais pra cá. Só em cima desse tecidinho, que era pra ficar aqui em cima a costura, né? Então eu passei a costura um meio pezinho de máquina aqui para baixo. O que eu vou te aconselhar? A passar a costura aonde eu passei, na que você vê lá na aula, aqui. Por quê? Essa daqui eu até deixei assim que eu queria mostrar para vocês. Porque dependendo de como você fizer, ó, vai aparecer a costura desse lado. Aí não fica um acabamento tão bonito. Porque de repente, se por algum motivo virar aqui, ó, o acabamento não tá. Aparece essa costura que fica feio, né? Ela sim tá super linda, ninguém tá vendo nada. Mas se de repente por algum motivo virar aqui, vai ficar feio. Então eu vou passar uma outra costura aqui para dar um acabamento perfeito, tá? Então isso era uma coisa que eu queria falar para vocês, que eu acho que é importante. O acabamento é tudo numa peça, né? Então é outra dica importante. Então vamos lá. A dica do tipo de tecido que você pode usar, essa malha de matelassê. Você pode usar o matelassê de lese, que é aquele que a gente já compra o matelassê pronto, que é o tecido de lese, o acolchoadinho e aquele forro, e aí você vai juntar junto com o tecido de flanela para fazer essa mesma peça, tá? E a dica é de você fazer com o bordado inglês, fazer com o acabamentinho de tecido, a costura aqui, né, na pontinha, e aqui tem mais outro pulinho do gato para a peça ficar perfeita, que eu não fiz numa ponta para poder mostrar para vocês. Se você fizer a costura, no caso do lese, só aqui, ó como ele fica. Ó, ele fica muito aberto, tá vendo? Muito aberto, e não fica bonito também, porque toda hora isso daqui vai ficar virando, a mamãe vai poder enganchar em alguma coisa e não vai ficar legal. Então o que eu fiz? Eu passei a costura aqui. Você vai me falar, mas por que você passou a costura aqui nesse meio? Porque aqui a gente tem aquela parte da viradinha, essa parte da viradinha aqui. Se eu não passo a costura para prender essa viradinha para ela ficar do jeitinho certo, ela com o tempo, conforme ela vai virar e ela vai ficar aparecendo aqui
no desenhinho do bordado, vai ficar muito feio. Ela fica bonita agora que ela tá assim, mas quando lavar, corre o risco de virar e aí, então você precisa prender ela lá pra dentro. Então o que que eu fiz? Eu passei uma outra costurinha que fica só uma parte presa, ó, quase que na ponta. Se passar muito na ponta, fica feio que ela vai ficar muito grudada e ela vai perder essa leveza aqui. Ó, olha como ficou bonitinho o acabamento, ó. E ela não vira, tá vendo? Ó, que bonito o acabamento que ficou. Fica mais bonito do que o acabamento assim, todo aberto. Então são alguns detalhes na hora de fazer o acabamento que faz toda a diferença quando a mamãe pega, tá? Uma outra dica também, para aquela mamãe que comprar com você o quarto completo de kit berço, é uma peça super bonita para você estar de presente para ela, porque ela vai acompanhar o edredomzinho que está lá dentro do berço. Então, na hora que a nenê tá dormindo, ou no ninho, ou mesmo dentro do próprio berço, a mamãe vai cobrir a bebezinha com o quê? Com uma mantinha que faz parte do kit berço dela. E olha que, como ficou lindo esse bordado. Olha que bonito. Então, essas são as dicas, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que ensine alguma peça em especial, escreve aqui embaixo nos comentários, dá o seu like, compartilha com as amigas. Se você conhece alguma grávida, dá como dica para ela poder fazer, porque é uma peça que a gente não encontra fácil para comprar. Tá? Então era esse o meu recadinho para vocês, era essas dicas que eu tinha para complementar a aula que eu passei para vocês hoje. Um imenso beijo no coração, muita luz, muita paz e te vejo na próxima aula. Fiquem com Deus, obrigada!